noite, professor. Meu nome é Luiz e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho da calculadora polonesa. Eu sou do grupo do Felipe e da Luana e eu vou estar apresentando aqui a parte da pilha. Bom, para começar aqui, foram criados 3 índices aqui. Para começar, o Private Int Topo é um índice que indica o topo da pilha. O Private Final Int, capacidade, mostra a capacidade máxima da pilha. E o Private Final T elementos foi um vetor que armazena os elementos da pilha. Já descendo aqui para a função public pilha, o construtor da classe, que recebe como parâmetro a capacidade da pilha, ele inicializa o topo com 0, a capacidade com o valor passado como parâmetro e cria um vetor do tipo T com a capacidade definida usando casting. Já na public boolean push, com T elemento, o método ele adiciona um elemento no topo da pilha e também verifica se a pilha já está cheia, usando topo igual à capacidade. Se estiver, ele retorna false e imprime uma mensagem de pilha cheia. Caso contrário, insere o elemento no topo, incrementando o topo em 1 e retorna true. Já no public p pop, o método remove o elemento do topo da pilha e retorna ele. Ele também verifica se a pilha já está vazia, usando topo igual a 0. Se estiver, retorna null, caso contrário, remove o elemento do topo. Decrementa o topo em 1 e retorna o elemento removido. Já que em public ttop, o método retorna o elemento do topo da pilha sem removê-lo. Ele simplesmente retorna o elemento que está na posição topo, menos 1 do vetor. Na função public boolean isEmpty, o método verifica se a pilha está vazia e retorna true se o topo for igual a 0. Caso contrário, retorna false. Já em public boolean isFull, o método verifica se a pilha está cheia e retorna true se o topo for igual à capacidade e false caso contrário. Boa noite, professor. Aqui é o Felipe. Eu vou estar explicando a parte da main do nosso código. A gente começa aqui a main chamando a função menu, que é onde vai ocorrer todas as operações da nossa calculadora. E logo em seguida a gente vai fechar a nossa main com uma mensagem dizendo que é o fim do programa. Então a gente chama a função aqui menu, onde vai ser trabalhado tudo, e logo após ser utilizado, a gente vai finalizar o programa. Aqui a gente está definindo as variáveis, né? Está definindo uma pilha para as variáveis, para os resultados, números e a da calculadora. E aqui a gente está definindo, né? Como se fosse um mini menuzinho assim, mostrando as opções que as pessoas podem digitar aqui. O 1 empilha, o 2 desempilha os números e soma, o 3 desempilha e subtrai, desempilha e multiplica, 5 desempilha e divide, o 6 limpa e o 7 sai. Finaliza, né? Fecha o menu. E aqui a gente define, então, o que cada um deles significa. Né? O caso 1, a gente está definindo uma variável do tipo double, de acordo com a sua função na calculadora, que é empilhar. Se a pessoa chama a função 1, ela empilha o número e dá o break depois que já realizou a operação. E a gente salva esse resultado na variável resultado soma do tipo double. No caso 3, a gente subtrai e salva o resultado na variável do tipo double também. E assim por diante. O 4, a gente salva o resultado da multiplicação nessa variável aqui, que é do tipo double. Se a pessoa digitar o 5, vai acontecer toda essa função aqui, de que vai printar o resultado da divisão, que está salvo na variável resultado de divisão do tipo double. No 6, que vai dar um clearzão na pilha, né? E a função 7 é a que sai, que finaliza a pilha, caso o usuário não queira mais trabalhar com as funções da calculadora.
Bom, em relação à programação da calculadora, ela é dividida em várias funções que executam diferentes tarefas, como por exemplo, a função trata string, ela recebe uma string como entrada do usuário e converte ela para maiúscula e remove os espaços dela. Já a função contaVar recebe uma string em notação infixa e um objeto variáveis do usuário. Ele itera cada caractere da string e, se o caractere for uma letra, ele adiciona-se ao array, letras no objeto, variáveis do usuário. Se a letra já estiver na matriz, ela vai ser ignorada. A função associa valor var recebe um objeto, variáveis do usuário, e uma variável booleana. Se a variável booleana for verdadeira, ela vai solicitar que o usuário insira um valor para cada variável na matriz de letras. Se a variável booleana for falsa, vai exibir uma mensagem de erro. Na função checkAPrioridade, vai receber um caractere como entrada, retornar um valor inteiro baseado na prioridade do operador. Os operadores de prioridade mais alta têm um valor inteiro mais alto também. Na função convInfixa pós-fixa, vai receber uma string em notação infixa como entrada e retornar uma string em notação pós-fixa. Ele itera cada caractere na string de entrada e usa uma pilha para convertê-lo em notação pós-fixada. Já a classe pilha_char é uma implementação de pilha que suporta o push, obtendo o elemento superior e verificando se ele vai estar vazio. A função achaLetra vai receber como entrada uma letra e um objeto, variáveis do usuário. Ele itera pelo array letras no objeto, variáveis do usuário, e retorna o índice da primeira ocorrência de letra. Se a letra não for encontrada, ele vai retornar -1. Em resumo, o programa é uma calculadora funcional que suporta operações básicas em variáveis e conversão de notação infixa para notação pós-fixada.